Graça e paz, irmãos. Eu estou em casa. Eu quero dizer isso para vocês. Eu sempre me alegro muito de estar aqui no meio de vocês. Me sinto honrado pelo convite. Quero desde já agradecer ao pastor Jefferson e toda a liderança da igreja e dizer que realmente estou aqui diante de vocês me sentindo profundamente honrado, porque todas as vezes que eu e minha esposa estivemos aqui, nós fomos grandemente abençoados. A palavra de Deus fala, e como já falou aqui o Jefferson, o reino é um reino de amigos, e chega uma hora, um momento do teu ministério que a gente acaba organizando a nossa agenda a partir dos amigos. Então, para mim é uma alegria poder cooperar e celebrar com esse amigo querido, o pastor Jefferson, esses 23 anos, e de quebra reencontrar esse outro amigo querido, Baruch, toda a banda, até os meninos da banda eu tenho no coração, porque todos eles são sensacionais e fantásticos. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que você também, em alguma medida, possa ser abençoado por esse nosso encontro juntos aqui, ao redor da palavra, ao redor da ministração que já recebemos e tudo mais. Meus irmãos, o tema que me foi passado, ele é extremamente desafiador. Quando o pastor Jefferson ele me pediu para articular esse tema com vocês essa noite, eu confesso que a minha perna bambeou. Dizer para você o que é, como é a igreja do futuro. Primeiro porque eu não sou a mãe de Ná. Eu não sei como é que é a igreja do futuro. Mas eu realmente estou aqui querendo dizer para você, vou falar com você e conversar com você essa noite simplesmente a partir da palavra de Deus. E durante essa semana eu vinha aquecendo o coração e falando, Senhor, me dá alguma coisa que eu possa compartilhar com esses irmãos, porque esse é um tema tão desafiador. Eu me sinto com um sapato enorme aqui que eu não consigo preencher de tão desafiador que é esse tema. E aí o Senhor me levou para Apocalipse, no capítulo 3. E eu queria pedir que você abrisse o texto de Apocalipse no capítulo 3. Você abrir a sua Bíblia ou ligar o seu gadget aí no seu celular ou alguma coisa do tipo. Nós vamos ler Apocalipse no capítulo 3. Eu espero tentar responder essa noite com você o que é essa igreja do futuro, essa igreja que tem futuro. Apocalipse, no capítulo 3. Se você achou, fale assim, achei. Joia. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, como ouvimos aqui já essa noite, vem ser, ó Pai, o Senhor da nossa vida. E nos conduz
a uma vida de adoração a Ti, porque Tu és a nossa estrela da manhã. E nós Te louvamos por causa do Teu amor, que abunda, transforma. Quanto amor o Senhor tem derramado sobre nós. E Pai, que a Tua forte mão nos dirija, que o Teu Espírito sopre aqui entre nós essa noite, e que a gente possa ouvir a Tua voz, a voz do Deus que vive, o Deus que é vivo e fala. E Pai, que a Tua bondade, que é constante, que nunca se retira de nós, ela possa nos conduzir através do texto bíblico, e coloca em nós, ó Pai, um espírito disposto a aprender da Tua graça, e coloca em nós, ó Pai, um coração quebrantado para ouvir a Tua voz, porque o que convém aqui é ouvir a Tua voz. Então nos dirige, Pai, sopra o Teu Espírito, tira de nós qualquer coceira dos ouvidos, rompe a nossa surdez com o Teu chamado, cura a nossa cegueira essa noite, porque queremos Te ver, queremos Te ouvir. E abre, ó Pai, os nossos olhos essa noite. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um conjunto de cartas que o apóstolo João, ele escreveu, que na verdade o Senhor Jesus Cristo escreveu pela pena de João, quando João estava exilado numa ilha no mar Egeu chamada Pátimos. Essas cartas, elas foram escritas pelo próprio Senhor Jesus Cristo durante um período em que a igreja estava sendo duramente perseguida por um indivíduo chamado Diocleciano, o imperador Diocleciano. Diocleciano, ele era um homem sanguinário, um homem que odiava o cristianismo, um homem que perseguiu os santos e a igreja do Senhor Jesus. E nessa altura do campeonato, o apóstolo João é o último dos apóstolos vivos. Nós estamos aqui mais ou menos 95 depois de Cristo. E o apóstolo João, então, ele foi exilado por Diocleciano ali nessa ilha. E o seu trabalho aos 90 anos de idade era quebrar pedras. O seu trabalho no exílio era marretar, era com um machado na mão, quebrando pedras. E nesse ambiente de dor, de angústia, o Senhor, ele aparece. O Senhor Jesus, ressurreto e glorioso, ele aparece a João ali em Pátimos, e João recebe todas as visões que compõem o livro do Apocalipse. Dentre essas visões, João se encontra com o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo ordena que João escreva cartas para as igrejas que estavam naquela região que hoje você conhece como Turquia. E uma dessas igrejas que o apóstolo João então endereça essas cartas, essa é a igreja de Sardes. Essa é a quinta carta das 7 cartas que o Senhor Jesus Cristo enviou a essas 7 igrejas. E eu acho muito interessante o fato de serem 7 igrejas, porque na Escritura 7 é um número simbólico. 7 fala da totalidade. Então, ao mesmo tempo que o Senhor Jesus Cristo estava escrevendo para essas 7 igrejas, que eram reais, que eram locais, que estavam no tempo e no espaço, o fato de serem 7 mostra que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo está querendo falar e conversar com a totalidade da sua igreja, com a completude da sua igreja, com todas as suas igrejas. Então, por isso ele escreve essas 7 cartas e quer falar com a sua noiva. E aqui ele começa conversando e escrevendo para a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes, meus irmãos, ela ouve algo duro do Senhor Jesus Cristo nessa carta. A igreja de Sardes, muito embora fosse uma igreja importante, proeminente, que tinha sido fundada durante o ministério do apóstolo Paulo, quando ele estava ali pregando durante aqueles 3 anos em Éfeso, essa igreja
uma coisa muito dura. Em outras palavras, essa igreja ouviu de Jesus que ela não tinha futuro. Ela ouviu uma repreensão dura dizendo: você, igreja, não tem futuro. E por que eu estou dizendo isso? Olhe comigo no versículo 1. Ele diz assim para a igreja: conheço as suas obras. Porque nenhuma igreja consegue se esconder do seu cabeça, Jesus Cristo. Nenhuma igreja consegue maquiar o que é. Ela consegue maquiar para a sua membresia. Ela consegue maquiar para a comunidade que está em volta dessa igreja. Mas Jesus, ele não se ilude com maquiagens eclesiásticas. O Senhor Jesus, ele não se ilude, ele conhece a sua igreja. E ele diz para essa igreja: você tem fama de estar vivo, mas está... Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Se tem algo ou alguém que absolutamente não tem nenhum futuro, é aquele que se encontra morto, meus irmãos. Isso é óbvio. E o Senhor Jesus Cristo, ele chega de maneira dura para essa igreja e diz: você tem fama de vida, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Deixe-me tentar traduzir o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para essa igreja pela pena de João. Quando eu era garoto, quando eu era mais jovem, eu era absolutamente fascinado por astronomia. Gostava dessa coisa dos astros. Astronomia é diferente de astrologia, tá? Os astros, espaço sideral, os planetas e tudo mais, as estrelas. Eu era absolutamente fascinado pela astronomia. E estudava e lia sobre isso. Inclusive, um dos meus sites favoritos era o site do então telescópio Hubble, que hoje ele já está fora de operação. E o telescópio Hubble, ele tirava fotos do espaço sideral, de nebulosas, de estrelas, de supernovas, de planetas e etc. E enquanto eu navegava na internet, ali nos anos da minha juventude, eu cheguei num artigo muito interessante que li, que me marcou. Um artigo sobre uma estrela que está mais ou menos a 30 anos-luz da Terra, chamada Gama Pavonis. E essa estrela, ela tem uma série de peculiaridades. Inclusive a gente consegue ver ela a olho nu, dependendo da época ou do horário da madrugada. E o articulista, ele enfatiza nesse seu artigo que essa estrela é uma estrela importante ali onde ela se localiza no espaço sideral, mas porque ela está tão longe da Terra, a 30 anos-luz da Terra, a gente não consegue medir a sua importância e a sua localização. E aí ele tenta traduzir, e deixe-me talvez traduzir para você o que significa 30 anos-luz. 30 anos-luz é uma medida que os astrônomos usam para medir distâncias no espaço, no universo. 1 ano-luz significa a distância que a luz demora para viajar no vácuo a mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando a luz viaja por 1 ano a 300 mil quilômetros por segundo, ela alcança uma determinada distância. Isso é 1 ano-luz. Essa estrela está a 30 anos-luz da Terra. Uma distância abissal, absurda. E o que me chamou a atenção nesse artigo que lia, é que o articulista, ele termina o seu artigo dizendo uma coisa que me marcou. Ele disse assim: é bem possível que essa estrela nem sequer exista mais, mas somente nós estamos vendo a sua luz sendo refletida até nós. Mas é bem possível de que essa estrela nem exista mais, porque a luz dessa estrela está viajando 30 anos no tempo. Mas é possível que essa estrela já esteja morta enquanto nós falamos dela.
Essa é a realidade da igreja de Sardes. Uma igreja que a gente vê a luz, vê o brilho, vê o glamour, vê a fama, porque essa é a palavra que o Senhor Jesus Cristo diz. É uma igreja que tem fama, é conhecida, mas é só o brilho, viajando no tempo, porque é uma comunidade que morreu, que não tem futuro. Aí a pergunta que se levanta é: o que aconteceu com essa igreja? Porque quando o apóstolo João ele está escrevendo para essa igreja, ele não está escrevendo não mais do que 30 ou 40 anos depois que essa igreja tinha sido fundada durante o ministério do apóstolo Paulo. Então deixe-me localizar você mais ou menos no tempo. Ali por volta da década de 50 depois de Cristo, essa igreja tinha sido fundada. O apóstolo Paulo estava pregando o evangelho a partir de Éfeso a toda aquela região da Ásia Menor. E durante esse período, essa igreja tinha sido fundada. Era uma igreja que tinha sido bem pastoreada, tinha sido bem ensinada. Só que agora, nos anos 90, não mais do que 40 anos depois, o Senhor Jesus Cristo diz: você está morta. A pergunta que se levanta então é: quais são os elementos do texto que nos mostram essa morte dessa igreja? Por que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que essa igreja não tem futuro? Por que essa igreja é uma igreja que absolutamente só é um brilho e nada mais? E meus irmãos, quando nós começamos a estudar o livro de Apocalipse, especialmente essas cartas, a gente descobre uma coisa muito interessante. Todas as vezes que o Senhor Jesus Cristo ele se apresenta para uma dessas igrejas, ele se apresenta de maneira a suprir alguma necessidade dessa igreja. Por exemplo, quando ele escreve ali no início do capítulo 2 de Apocalipse para a igreja de Éfeso, ele diz: olha, quem está falando com você é aquele que anda no meio das igrejas. Porque essa igreja, a igreja de Éfeso, tinha se esquecido que o Senhor Jesus Cristo se faz presente no meio da sua igreja. Então ele fala: quem está falando com você sou eu que ando no meio das igrejas, sou eu que tenho as estrelas na mão, sou eu que ando no meio dos candelabros de ouro, que são as igrejas. Quando ele escreve para a igreja de Esmirna, que está sendo literalmente triturada pela perseguição do império por causa da fé, o Senhor Jesus Cristo se apresenta e fala: eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu, mas voltou a viver. Então fica tranquila, igreja, porque muito embora você está sendo literalmente colocado à morte, você tem um Senhor que venceu a morte. E aqui, quando ele escreve para Sardes, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O Senhor Jesus está se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aí a pergunta que se levanta então é: o que isso significa? Por que Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas? E a resposta ela é muito simples, meus irmãos. Essa expressão, os 7 Espíritos de Deus, ela foi emprestada pelo apóstolo João, lá de Isaías, no capítulo 11. Lá em Isaías, no capítulo 11, nós temos uma apresentação do Espírito de Deus em 7 facetas, 7 ministérios do Espírito de Deus. E eu queria convidar você para abrir lá. Abra comigo lá em Isaías, no capítulo 11. Prometo para você que essa vai ser a única passagem que a gente vai navegar durante esse tempo. Aqui em Isaías, no capítulo 11, nós temos uma profecia. Essa profecia fala de um ramo que iria brotar, ia surgir do tronco de Jessé, que é o próprio Senhor Jesus. Isaías capítulo 11, a partir do versículo 1, fala deste ramo que vai brotar do tronco de Jessé, que é Jesus. E é interessante essa imagem gráfica, porque é um ramo que vai brotar,
E o texto diz assim no versículo 2: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele. A ideia de como um passarinho repousa sobre um galho, vai o Espírito do Senhor repousar sobre esse ramo que vai sair do tronco de Jessé. E a primeira coisa que esse texto está dizendo para nós é que esse Espírito, ele é do Senhor. Versículo 2: o Espírito do Senhor, não é um espírito de força, não é um espírito de outra pessoa, não é nada, é o próprio Espírito de Deus que vai estar sobre Jesus. Mas ele não é só o Espírito do Senhor. 2, ele é Espírito que dá sabedoria. 3, ele é o Espírito de entendimento. 4, ele é o Espírito que traz conselho. 5, ele é o Espírito de poder. 6, ele é o Espírito de conhecimento. E 7, ele é o Espírito do temor do Senhor, o Espírito da adoração. Essa descrição sétupla que Isaías faz do Espírito de Deus, ela é emprestada por João lá em Apocalipse. Em outras palavras, o que João está dizendo é que quem está se apresentando para essa igreja é aquele que tem todo o Espírito de Deus na sua mão. É aquele que possui o Espírito e a totalidade do Espírito na sua mão. Então, se o Senhor Jesus Cristo está se apresentando como aquele que tem o Espírito de Deus na sua mão, talvez a principal carência dessa igreja, e a razão pela qual ela é descrita como uma igreja morta, é porque essa é uma igreja que já não tem mais o Espírito atuando no meio dela. É uma igreja onde o Espírito não se faz mais presente. É uma igreja onde o Espírito não mais opera. É uma igreja onde não temos mais o agir do Espírito de Deus. É por isso que esta é uma igreja morta. E meus irmãos, quando a gente fala do Espírito Santo, a nossa tendência é pensar nos chamados ministérios sobrenaturais do Espírito Santo. A nossa tendência é pensar que o Espírito Santo é responsável por aquecer um louvor, de fazer a gente ter aquele momento super gostoso com Deus e tudo mais. Mas não. O primeiro dos ministérios do Espírito Santo é o de convencimento do pecado e de regeneração. É o Espírito que dá nova vida para aquele que crê. Esse é o primeiro dos ministérios do Espírito de Deus. Em outras palavras, o texto está dizendo para nós que essa é uma igreja morta, porque a membresia dessa igreja não experimentou a obra do Espírito de trazer mortos em seus delitos e pecados à vida. Essa é uma igreja cuja membresia está morta espiritualmente, porque o Espírito não está operando. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, ele vai fazer exatamente essa descrição daqueles que não conhecem a Cristo. Vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Deixe-me contar uma história para você. Há cerca de 2 anos atrás, eu fui convidado para participar de um congresso em Jakarta, na Indonésia. E aí eu fui para Jakarta, na Indonésia, foi a primeira vez que eu estive num país oriental, participando de um congresso ali em Jakarta. E no nosso tempo livre, eu fui fazer umas visitas ali pela região de Jakarta e tudo mais. Eu e mais alguns amigos contratamos um guia local e fomos andar por Jakarta, conhecer lá a cultura de Jakarta, da Indonésia e etc. E nos afastamos do centro da cidade de Jakarta, que é uma cidade bem grande. E chegamos numa região que é uma região mais ou menos tribal. E encontramos ali uma cultura, uma tribo absolutamente peculiar. Uma tribo cujo centro da vida social não é, por exemplo, um casamento, uma jovem que debuta na sociedade aos 15 anos, como a gente faz aqui no Brasil, ou atingir a maioridade civil. O centro da vida social dessa tribo é o funeral. Nessa tribo, quando um ente querido de uma determinada família falece, é obrigação desta família
oferecer uma festa do arromba, porque esta é a passagem para a outra vida deste indivíduo que faleceu. Mas infelizmente alguns membros dessa tribo e dessa cultura, eles não têm dinheiro para oferecer essa festa do arromba quando o vovô, o papai, o titio morrem. Então o que acontece? Eles guardam os corpos desses indivíduos falecidos em suas casas. E eles consideram esses indivíduos ainda vivos, a ponto da família ir lá conversar com o cadáver, e dar bom dia para o cadáver, troca a roupa do cadáver, leva comida para o cadáver, e a igreja, e a casa está podre, porque ali está um cadáver. Aí o guia chegou para a gente e falou assim, se vocês quiserem aí, qualquer 25, 30 dólares que vocês pagarem, eu levo vocês dentro de uma casa que tem um cadáver. Eu falei, não, obrigado, eu passo. Meus irmãos, eu tenho a sensação de que muitas igrejas evangélicas, elas são como essas casas nessa tribo. Casas que são igrejas, que são compostas em sua membresia de cadáveres espirituais. Indivíduos que não experimentaram a obra do Espírito, trazendo e regenerando e dando nova vida, nascendo de novo. E por isso são igrejas que não têm futuro. Por isso são igrejas mortas. Então a primeira coisa que eu vim dizer para você essa noite, meu irmão, é que a igreja do futuro, ela é a igreja onde o Espírito Santo habita. Ela é a igreja onde o Espírito Santo age. Ela é a igreja onde o Espírito Santo está atuando. Essa é a igreja do futuro. Essa é a igreja que tem futuro. Porque numa igreja onde nós encontramos cadáveres espirituais, cuja membresia é formada por gente que ainda não experimentou o poder da regeneração do Espírito, essa igreja não tem futuro. Essa igreja não vai muito longe. Essa igreja pode ter fama. Essa igreja pode ter brilho, essa igreja pode ter repercussão, essa igreja pode fazer barulho, mas o Senhor Jesus Cristo diz, você está morta. Você está morta. Porque os membros dessa igreja, eles estão mortos. Agora, o Senhor Jesus Cristo, volte comigo lá para Apocalipse no capítulo 3, ele não somente se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus na sua mão, mas ele se apresenta também como aquele que tem as 7 estrelas. E aqui é fácil interpretar. As 7 estrelas é facinho, porque em Apocalipse 1, versículo 20, nos diz que essas estrelas, elas são os pastores, são os anjos dessa igreja, e o anjo aqui não é um anjo, um ser angelical, mas é um mensageiro, aquele que é responsável por comunicar o evangelho para a igreja. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, sou eu, aquele que tem os pastores em suas mãos. Sardes, sou eu quem tem o Espírito, e sou eu quem tenho pastores e meus na minha mão. Em outras palavras, essa igreja ela está sendo diagnosticada como morta por Jesus, não somente porque estava faltando a obra do Espírito ali, mas porque também faltava liderança e pastores que amavam a Deus. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu vim aqui para suprir as necessidades de vocês. Eu vim aqui para dizer que vocês, se vocês precisam do Espírito, sou eu que concedo o Espírito a vocês. Se vocês precisam de uma liderança bíblica que ama ao Senhor, sou eu que dou homens bíblicos, uma liderança bíblica para vocês. Meus irmãos, a minha experiência como professor de seminário ela é muito interessante. Eu tenho essa cara de garoto, mas eu já estou ensinando teologia desde 2007. Ou seja, esse ano eu completei meu 12º ano ensinando teologia em seminário. E a minha experiência
ela me mostra uma coisa muito interessante. Os alunos, eles chegam no seminário, super empolgados, super animados, querendo aprender das coisas do Senhor. E aí então, eles começam a entrar em crise, porque eles começam a comparar aquilo que eles estão aprendendo na palavra de Deus com aquilo que acontece em suas comunidades locais, aquilo que acontece nas suas igrejas, e eles entram em crise, porque eles chegam para mim e falam: pastor, mas como pode a minha igreja ser pastoreada por esse homem que não tem relacionamento nenhum com o Senhor? Como pode, pastor, a minha igreja está sendo pastoreada por esse homem que está com a sua vida em frangalhos? Sabe qual que é a minha resposta? Eu digo: acalma o coração, querido, porque igrejas carnais amam homens carnais. Igrejas carnais odeiam homens espirituais, odeiam pastores que amam a palavra de Deus, porque homens que amam a palavra de Deus, pastores que estão compungidos e têm um coração quebrantado pela palavra e pelo Espírito de Deus, esses tocam na ferida, esses falam contra o pecado, esses eles não são unanimidade. Ser profeta do Senhor no meio de uma geração pagã significa uma vocação para a guerra, uma vocação para um ambiente em que você vai encontrar hostilidade. Porque igrejas carnais, eles gostam do coach gospel. Igrejas carnais, eles gostam da modinha gospel. Igrejas carnais gostam daqueles que satisfazem a sua carnalidade. Igrejas carnais, eles não aturam homens que têm na sua boca a palavra de Deus. Por isso que essa é uma igreja morta. Sardes está morta, porque os líderes que pastoreiam Sardes são homens que não amam ao Senhor. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: você quer um homem de Deus? Você quer um homem que está na minha mão? Eu tenho para te oferecer, Sardes. Para de depender do glamour, da fama, da glória. Porque homens espirituais, eles falam aquilo que às vezes a gente não quer ouvir. Líderes que amam a palavra de Deus e que não negociam a sua fidelidade à palavra de Deus por curtidas nas redes sociais. Eles sabem que a sua vocação é para a fidelidade e não para a fama. E note, é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo sobre Sardes. Vocês têm fama, mas vocês não têm homens espirituais. E meus irmãos, talvez você deve estar pensando: puxa, mas que pesado, que duro isso que você está falando, pastor. Um dia que você tiver tempo de bobeira, eu queria convidar você para olhar em 2 Reis, no capítulo 2, quando você encontra ali a narrativa do texto bíblico que mostra para a gente o dia em que Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, ele foi levado assunto aos céus. Ele foi naquela carruagem de fogo, levado ao céu e trasladado sem ver a morte. E é interessante que ali naquele evento, ele está com o seu sucessor, Eliseu. Está ali Elias e Eliseu. Elias está sendo levado numa carruagem de fogo para o céu. E então o Eliseu, quando ele vai se despedir de Elias, está vendo Elias sendo levado, em vez de dizer: olha, até logo, eu vou ficar com saudade. Sabe o que ele diz? Ele fala assim: meu pai, tu eras como os cavalos de guerra e os cavaleiros de Israel. Meu pai, tu eras como os cavalos de guerra e os cavaleiros de Israel. Sabe o que Eliseu está reconhecendo ali? Que o ministério profético, aquele que tem a boca cheia da palavra de Deus, ele está indo para o ambiente da guerra. Ele não vai ser perseguido. Elias, ele teve a rainha botando o dedo na cara dele, falando: eu vou matar você. Porque indivíduos carnais odeiam homens espirituais. O ministério da palavra de Deus é um ministério que é um chamado para colocar o dedo na ferida. É um chamado para dizer o que está errado. Ser profeta do Senhor
significa eventualmente contrariar a audiência, significa eventualmente falar aquilo que nós não queremos ouvir. Essa igreja está morta, essa igreja não tem futuro, porque ela não tem uma liderança que ama o Senhor. Então, em segundo lugar, a igreja do futuro, a igreja que tem futuro, não é somente aquela igreja onde o Espírito de Deus entra e navega, e move, e sopra, mas é onde homens e mulheres comprometidos com o Senhor lideram o rebanho do Senhor Jesus. Essa é a igreja do futuro. Essa é a igreja que tem futuro, porque é uma igreja que ama homens espirituais, é uma igreja que quer ser pastoreada, deseja que em seus púlpitos, em seus programas de ensino, em seus movimentos, estejam à frente homens cujo coração foi quebrado pelo Senhor, homens cuja alma foi ferida pela palavra de Deus, e assim amam ao Senhor profundamente. Qual que é a igreja do futuro? O que é a igreja do futuro? É a igreja onde o Espírito sopra, e a igreja onde homens que amam o Senhor estão na condução desta igreja. Agora o texto continua, e eu já não tenho mais muito tempo. O texto também continua dizendo para nós o que é uma igreja do futuro. O texto diz assim, no versículo 3: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Note que o Senhor Jesus Cristo está querendo que este povo se lembre daquilo que eles receberam e ouviram. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo quer que eles se lembrem e voltem à memória nas coisas que eles aprenderam no início. O ensino apostólico, a sã doutrina que eles tinham recebido no início daquela comunidade. É uma igreja que está sendo convidada pelo Senhor Jesus para voltar à palavra, para voltar ao ensino apostólico. Igreja, lembre-se do que você ouviu, lembre-se do que vocês aprenderam. Vocês já sabem o que vocês precisam para ser uma igreja que tem futuro, para ser uma igreja do futuro. Vocês precisam ser fiéis à doutrina dos apóstolos. Vocês precisam ser fiéis àquilo que vocês receberam. Vocês precisam ser fiéis e zelosos daquilo que vocês foram ensinados. E meus irmãos, hoje nós vivemos uma época de anencefalia evangélica. Indivíduos que adoram arrepiar as suas espinhas em louvorzões, mas odeiam ouvir a doutrina que sustenta a sua fé. Indivíduos que adoram pular para Jesus, mas não querem conhecer Jesus. Indivíduos que amam o movimento, mas odeiam o estudo. E por causa disso são igrejas raquíticas, são igrejas que são anencéfalas, e por causa disso são levadas por qualquer vento de doutrina, qualquer moda, porque os crentes, eles não sabem mais responder à razão da sua fé. Então o que é uma igreja do futuro, meus irmãos? É uma igreja que leva a sério a palavra de Deus. É uma igreja que mergulha na palavra de Deus. É uma igreja que ama a palavra de Deus, que aprende o ensino dos apóstolos. Mas enquanto o nosso negócio for só oba-oba gospel, meus irmãos, eu temo pelo futuro da igreja brasileira. Porque o oba-oba gospel, em vez de conduzir a um futuro brilhante e que glorifica ao Senhor, ele mata de inanição espiritual. Porque é legal o oba-oba gospel, mas não alimenta. E aí quando chega a tribulação, quando chega a hora da angústia, oba-oba gospel não sustenta a nossa fé. O que sustenta a nossa fé é a palavra, é o ensino. Quando chega o diagnóstico de câncer, quando chega a tribulação, oba-oba gospel não anima a fé. O que sustenta a fé nessa hora da angústia é aquilo que nós recebemos,
aquilo que nós aprendemos, é aquilo que nos instrui e nos sustenta a fé. Lembre-se, Sardes, vocês esqueceram. Agora, você deve ter notado que eu fiz um pulinho aqui. Eu aparentemente não comentei o versículo 2, ele é de propósito, eu quero guardar isso para o fim. O versículo 2, ele diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Em outras palavras, essa é uma igreja que, embora tenha muita fama, embora tenha muita glória, muito glamour, essa é uma igreja que entrega algo que não satisfaz ao Senhor. Essa é uma igreja que entrega algo que não é perfeito. E aqui a ideia do texto bíblico, na sua versão original, é aquela ideia de satisfação. O texto, aquilo que esta igreja está produzindo e fazendo, não satisfaz o Senhor da igreja. E por que não satisfaz o Senhor da igreja? Porque esta igreja é uma igreja desatenta. É uma igreja que não vigia. E deixe-me localizar você na história. O apóstolo João, ele está remontando um cenário que os cristãos de Sardes conheciam muito bem. Quando ele diz, estejam atentos. A cidade de Sardes, ela hoje é nada mais do que um vilarejo, ali na região da Turquia, que tem o nome de Sart. Mas se você for visitar um dia as ruínas da cidade de Sardes, você vai descobrir uma coisa, que a cidade de Sardes, nos anos da sua glória, ela ficava sobre uma colina, sobre uma montanha. Então vamos imaginar que esse púlpito aqui, ele era essa montanha sobre a qual a cidade de Sardes estava. A parte de trás da cidade de Sardes, ela ficava fazendo margem com um desfiladeiro de mais ou menos uns 480 metros de altura. Ou seja, o muro ficava exatamente na beira de um desfiladeiro, a parte de trás da cidade. E a parte da frente da cidade ficava de frente para um vale. Ou seja, a posição da cidade de Sardes era uma posição super estratégica, extremamente segura. Porque se para trás tinha um desfiladeiro, para frente tinha um vale. Então qualquer exército que tentasse se colocar em posição de guerra contra essa cidade, os vigias de Sardes, que ficavam nos muros da cidade, eles conseguiam ver a movimentação desse exército a longa distância e podiam se preparar. Afinal de contas, para trás tem só desfiladeiro, um penhasco. E por causa da sua posição estratégica, sabe o que aconteceu com Sardes? Os vigias de Sardes dormiram e relaxaram. Os vigias de Sardes falaram, ninguém vai vir nos alcançar, porque nós vemos tudo que acontece na nossa frente, e para trás não dá para a gente ser pego. E em 215 a.C., um imperador seleucida chamado Antíoco Epífanes III, ou Antíoco o Grande, ele botou a sua infantaria para escalar aquele desfiladeiro de 400 metros de altura. E em 15 dias, Antíoco Epífanes colocou Sardes no chão. Simplesmente porque eles não vigiaram. Simplesmente porque eles não estavam atentos. A igreja do futuro é uma igreja atenta. O Senhor Jesus diz, vigiai e orai. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Vida cristã é uma vida de vigilância. E meus irmãos, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de constante vigilância, porque nós não estamos de qualquer maneira seguros de queda. Nós somos passíveis de queda. Quem se conhece, quem olha para dentro do próprio coração, sabe que se não vigiar, se não orar, se não cuidar onde pisa, vai tropeçar e cair. Basta olhar para dentro do nosso coração
só nós sabemos o quanto nós desejamos o pecado. Só nós sabemos os monstros que habitam dentro de nós. E se nós continuamente não esmurrarmos o nosso próprio corpo, se nós continuamente não vigiarmos, nós vamos cair. Nós vamos ser destruídos e abatidos. Porque é uma igreja que tem futuro. A igreja do futuro é uma igreja absolutamente vigilante. É uma igreja que mede os tempos, mede as épocas, ouve o sopro do Senhor e fala: vamos perseverar naquilo que o Senhor tem dito a nós e vamos nos conduzir debaixo da orientação do Senhor. A igreja do futuro é a igreja onde o Espírito Santo entra e sopra. A igreja do futuro é a igreja onde homens e mulheres amam ao Senhor e lideram o rebanho do Senhor Jesus Cristo. A igreja do futuro é uma igreja profundamente arraigada na sã doutrina e na palavra do Senhor. A igreja do futuro é uma igreja vigilante. É uma igreja que tem cuidado. É uma igreja que está atenta. E finalmente, a igreja do futuro, ela é uma igreja íntegra diante de Deus. Note no versículo 4, ele diz assim: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. E olha só o que o texto diz: eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Todas as vezes, meus irmãos, especialmente no livro de Apocalipse, que a palavra de Deus fala de vestes, e especialmente vestes brancas, a palavra de Deus está falando de caráter. Em outras palavras, vestes brancas são sinônimo de um caráter íntegro, de integridade espiritual. Em outras palavras, o texto está dizendo que não basta só ser um teólogo, daquele que conhece todas as coisas, que persevera na doutrina, que sabe articular teologia e articular a doutrina. Precisa também vestir branco. Precisa também andar com o Senhor. Precisa vigiar para que a sua veste ela não seja contaminada. E é interessante essa expressãozinha que o apóstolo João usa, porque ele não fala de uma sujeirinha que respinga na nossa roupa. Ele está falando de tinturaria. Algo que mancha e fica. E ele está dizendo: existem aí uns poucos no meio dessa igreja. No meio dessa igreja de cadáveres espirituais, tem alguns que estão com as vestes brancas. Tem alguns que me honram. E porque eles andam comigo, eu andarei com eles. A recompensa de integridade diante de Deus, meus irmãos, sabe o que é? Não é bênção, não é mulher bonita, não é marido sarado, não é carro novo, não é casa própria. A grande recompensa da integridade é o próprio Senhor. Porque ele está dizendo: porque ele é íntegro, eu andarei com ele. É isso que o texto está dizendo. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. A maior recompensa da integridade, a maior recompensa do temor do Senhor, a maior recompensa de levar a sério a palavra de Deus e guardar o coração e o caráter escondidos no temor do Senhor, é a intimidade do Senhor. O Senhor reserva a sua intimidade para aqueles que têm as vestes brancas. Meus irmãos, a igreja do futuro, ela é uma igreja que precisa se vestir de branco. Ela é uma igreja que precisa limpar o seu caráter. É uma igreja que precisa ardentemente de um espírito quebrantado, de um coração contrito. E diz: Senhor, me purifica com o hisopo, e então serei mais alvo do que a neve. Essa é a igreja do futuro. Essa é a igreja que tem futuro.
essa igreja ela é visitada pelo Espírito. O Espírito sopra, o Espírito opera, o Espírito age, o Espírito transforma, o Espírito santifica, o Espírito faz a sua obra de trazer perdidos e pecadores para a salvação. A igreja do futuro é uma igreja que ama homens espirituais, que recebeu das mãos do próprio Senhor estrelas, pastores que foram feridos pela palavra. É uma igreja zelosa da doutrina e da fé que recebeu. É uma igreja atenta. E finalmente, é uma igreja que anda de branco. Uma igreja íntegra e compungida diante do Senhor. Abaixe sua cabeça. Eu quero orar com você. Pai, como é um desafio ouvir isso tudo que nós ouvimos. E como a gente precisa do Teu Espírito operando em nós. Como a gente precisa do Senhor cortando o nosso coração. Como a gente precisa da Tua graça. Como a gente precisa do Senhor atuando na nossa mente, no nosso coração. Pai, obrigado por esses 23 anos. Obrigado porque o Senhor durante esses 23 anos tem sido gracioso com essa comunidade. E Pai, a minha oração essa noite é que o Senhor faça desse povo uma igreja que tem futuro. Uma igreja que tem mais 23, mais 33, mais 43, mais 53 anos, Pai. E por muitos e muitos mais anos. E Pai, essa noite começa a operar no meio do Teu povo uma obra que só o Teu Espírito pode fazer. Pai, vem com o Teu Espírito. Quebra corações, que o Teu Espírito tire, ó Pai, essa noite aqueles que estão mortos e traga eles para a vida por meio de uma obra de regeneração. Pai, concede a essa igreja homens e mulheres que Te amam, que assumem o manto da liderança debaixo do temor do Senhor. Pai, dá a essa igreja amor pela Tua palavra, zelo pela sã doutrina, que eles não desviem, não flertem com as ondas e com os ventos de doutrina que sopram nesse país. Pai, faz dessa igreja uma igreja atenta, uma igreja que vigia, que olha consideravelmente onde anda e onde pisa. E Pai, faz dessa igreja uma igreja pura, uma noiva íntegra, bela, pura, perfeita, que veste branco e que está à espera do Seu noivo. Essa é a minha oração, Pai, por esses irmãos. E opera pelo poder do Teu Espírito. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.